Alexandre de Moraes tem última semana como presidente do TSE. A reta final do seu mandato como presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSI, o ministro Alexandre de Moraes tem feito acenos à classe política com o objetivo de pacificar a relação com o Congresso. Moraes deixará a corte na próxima segunda-feira, 3 de junho. Quando será substituído pela ministra Carmen Lúcia, responsável por conduzir o TSE em um dos momentos mais tumultuados da história do país. Moraes esteve à frente da eleição presidencial de 2022 e adotou medidas duras, como bloqueio de contas e exclusão de postagens em redes sociais, tornando-se alvo de críticas especialmente de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro PL. Depois de quase 2 anos de sucessivos embates, Moraes sairá do cargo após ter feito um gesto concreto a esse grupo político. Na terça-feira 21, o TSE decidiu manter o mandato do senador e juiz da Lava Jato, Sergio Moro União PR. Havia ainda a expectativa que Moraes pautasse para julgamento o processo que pede a cassação do senador Jorge Seif PLSC, aliado de Bolsonaro. Caso, no entanto, não está na pauta de terça-feira. Uma sessão extra foi convocada para quarta, mas deve ser destinada a homenagens ao ministro. Moraes tomou posse como presidente do TSE em 16 de agosto de 2022. A cerimônia lotou o plenário da corte e reuniu as principais autoridades dos 3 poderes, além dos 2 candidatos mais bem colocados na disputa, Jair Bolsonaro PL e Luiz Inácio Lula da Silva PT. O clima, naquele momento, já estava conflagrado. Em junho, quando ainda ocupava a presidência, Bolsonaro convocou embaixadores estrangeiros para a reunião e levantou falsas suspeitas sobre o sistema eletrônico de votação. O dia da posse, sentado ao lado do então presidente, Moraes fez um discurso repleto de recados e garantiu que a justiça eleitoral seria célere, firme e implacável no combate às fake news. Bolsonaro e Moraes na cerimônia de posse como presidente do TSE após um primeiro turno relativamente tranquilo, a circulação de notícias falsas aumentou no segundo turno. Moraes reagiu, faltando 10 dias para o pleito, editou norma determinando que a remoção dos conteúdos pelas redes deveria ser feita em até 2 horas. Em 30 de outubro de 2022, dia do segundo turno, Moraes ameaçou dar voz de prisão ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, se as blitz para fiscalizar ônibus de eleitores não fossem paralisadas. A suspeita era que as operações iriam se concentrar no Nordeste, região onde Lula era favorito, com o objetivo de reduzir seus votos. Vasquez está preso. Com a derrota de Bolsonaro, apoiadores do então presidente passaram a fazer barricadas em rodovias em todo o país. O passo seguinte foi montar acampamentos em frente a quartéis do Exército. A diplomação de Lula pelo TSE ocorreu em 12 de dezembro. No mesmo dia, Brasília teve carros incendiados e confusão. À véspera do Natal, foi descoberto um plano de ataque à bomba no aeroporto de Brasília. Com um esquema de segurança reforçado, a posse de Lula ocorreu sem incidentes. Mas uma semana depois, em 8 de janeiro de 2023, golpistas invadiram as sedes dos 3 poderes. Investigações apontaram que os responsáveis pela trama golpista planejaram uma intervenção no TSE e a prisão de Moraes. O plenário do STF ficou destruído nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em todas essas frentes, ele teve protagonismo, combinando as prerrogativas de presidente da Corte Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal STF, onde acumulou poderes ao relatar inquéritos como o das fake news e o das milícias digitais. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras, mas a concentração de casos e algumas de suas decisões passaram a ser contestadas por críticos e apoiadores de Bolsonaro. Em abril, Moraes se tornou alvo do bilionário Elon Musk, dono da plataforma X antigo Twitter, que afirmou que ele praticava censura no país e era uma ameaça à liberdade de expressão. As declarações do empresário foram dadas na esteira da divulgação de troca de e-mails de funcionários da rede social questionando decisões judiciais, tanto do STF como do TSE. Moraes manda abrir investigação sobre a conduta de Elon Musk após falas de Musk. Moraes diz que alienígenas vão aprender sobre a coragem do judiciário. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a atuação de Moraes e reforçou que toda empresa que opera no Brasil está sujeita à Constituição Federal. Ao longo de 2023, mesmo sem eleição, o TSE continuou sob os holofotes ao decidir declarar o ex-presidente inelegível por 8 anos. O primeiro julgamento, Bolsonaro foi condenado pela reunião que realizou com representantes das embaixadas. Em seguida,
foi punido por transformar as comemorações do 7 de setembro de 2022 em atos de campanha. Moraes também aprovou a exclusão das Forças Armadas do rol de entidades que fiscalizam o sistema eletrônico de votação, depois que militares passaram a questionar, sem provas, a segurança das urnas durante o governo Bolsonaro. Não há casos de fraudes desde a adoção dos equipamentos. Outra marca da gestão foi o combate à fraude à cota de gênero. Em 2023, o plenário do TSE aplicou 61 condenações a quem desrespeitou as normas. Em 2024, esse número já passou dos 20. O presidente do TSE tem levantado a bandeira de que é preciso regulamentar as redes sociais. Em dobradinha com Carmen Lúcia, que comandará as eleições municipais de outubro, a corte aprovou em março resoluções e criou novas regras para o uso de inteligência artificial IA durante a campanha. Eu acho que o Brasil deve muito ao Alexandre de Moraes, diz o ministro Gilmar Mendes, decano do STF. Para ele, o TSE cumpriu um papel dificílimo em 2022 e a gestão de Moraes ficará marcada. O ministro minimiza as críticas ao colega e defende as medidas adotadas como necessárias. Em nenhum momento, nesses quase 40 anos de Constituição, nós tivemos um quadro de tanta contestação, especialmente da Justiça Eleitoral, e Moraes teve uma atuação marcante na defesa das instituições ao enfrentar assédios indevidos, partindo muitas vezes do próprio presidente da República.